É para mim uma grande emoção encontrar-me em Newark com a comunidade portuguesa da costa leste dos Estados Unidos da América. Saúdo calorosamente todas e todos os compatriotas presentes com uma palavra de especial apreço para aqueles que viajaram de longe ou de muito longe para aqui estar esta noite. Bem-ajam pela vossa presença. A vontade e o engenho dos nossos antepassados levaram-nos aos mais distantes cantos do planeta, numa aventura que abriu as portas do mundo à primeira globalização. A história de Portugal, a nossa história, foi tecida no contacto com povos, culturas, civilizações de todos os continentes, legando heranças e fazendo da nossa língua, da língua portuguesa, um património comum de múltiplos povos. As comunidades portuguesas por todo o mundo acrescentam ainda mais valor a esse legado que é nosso, que nos é comum. Uma pátria não é apenas um território físico. Temos o nosso território físico, mas é mais do que isso, um território espiritual. É um território que vai para além do território físico. Todas e todos os que aqui estão, e muitos mais, milhões por todo o mundo, fora do território físico de Portugal, pertencem ao nosso território espiritual. E o Presidente da República de Portugal é de todas e todos os portugueses, não apenas daqueles que vivem no território físico, também daqueles que vivem em todo o território espiritual. Estão no seu coração, no seu pensamento, tanto ou mais do que aqueles que se encontram mais próximos no território físico de Portugal. Não há uma família portuguesa que não tenha um membro seu fora do território físico de Portugal. Todos temos. O Presidente da República Portuguesa tem todos os seus netos fora do território físico de Portugal. Todos compreendemos, por isso, aquilo que é a nossa força espalhada no mundo. É uma força que é feita de história, que é feita de cultura, que é feita de língua, que é feita da obra de comunidades com esta comunidade. Aqui chegamos, aqui estamos. Portugal foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência dos Estados Unidos da América. O primeiro país do mundo. Apesar de ter a mais antiga aliança da sua história com a Inglaterra, hoje Reino Unido. E depois, ao longo dos séculos, todos vós, os vossos antepassados, aqui soubestes chegar, criar, manter laços, não esquecendo o apego às raízes, o apego aos símbolos, o apego às tradições da nossa pátria comum, mas com integração nesta sociedade, participando ativamente na vida económica, na vida social, na vida política, na vida cultural norte-americana. Vós, portugueses e luso-americanos, soubestes construir a vossa própria identidade, numa pátria que é uma soma única de tantas culturas e identidades. A mesma coragem com que muitas vezes enfrentastes dificuldades no nosso país de origem, levando-vos a emigrar e a procurar novas oportunidades, é a coragem que vos ajudou à vossa bem-sucedida integração nos Estados Unidos. A diáspora portuguesa nos Estados Unidos é hoje uma das mais significativas e poderosas comunidades portuguesas no mundo.
De acordo com o censo americano, 1,5 milhão de americanos identificam-se como de origem portuguesa. E essa é hoje também uma comunidade extremamente bem integrada a todos os níveis, a nível económico, a nível social, a nível político. A crescente afirmação desta comunidade, destas comunidades que são muitas, numa só, portuguesas e luso-americanas, não conhece fronteiras e abrange todos os domínios que compõem um mosaico norte-americano. Há pouco, à chegada, tive a honra e o prazer de me encontrar com os vossos eleitos, que têm um peso no domínio político, um peso crescente. E neles e nelas encontrei juventude e experiência. Experiência nos menos jovens e muitos jovens com lugares de responsabilidade a todos os níveis, a nível federal, a nível estadual, a nível local. Algumas e alguns deles aqui estão esta noite. Eu queria saudá-los de forma especial. Queria prestar homenagem ao seu contributo para as relações entre Portugal e os Estados Unidos. Ainda ontem, falando com o presidente Barack Obama, ouvi dele palavras muito significativas, não apenas sobre aqueles que próximos do presidente o acompanham e são luso-americanos, um membro do seu executivo, vários assessores, vários colaboradores no gabinete, mas também aqueles que no Congresso, a nível federal, como a nível estadual, como a nível local, se dedicam ao serviço público pelos luso-americanos. Isso, por um lado, é o retrato do vosso sucesso, do sucesso da vossa comunidade, mas é um incentivo para as novas gerações, para apostarem na sua valorização e formação pessoal ao serviço dos Estados Unidos, preservando a ligação com Portugal. Mas eu não falo só daqueles que servem na política. Penso nos empresários, penso nos professores, penso nos que servem na administração pública, penso naqueles que na cultura, como no trabalho, nas profissões independentes ou liberais, aqui têm sucesso. São personalidades de sucesso que servem os Estados Unidos e servem Portugal e servem a amizade entre as duas pátrias e entre os dois povos. Há que reconhecer que esta comunidade portuguesa nos Estados Unidos tem contribuído de uma forma essencial para a amizade que se construiu entre dois Estados e duas grandes nações. A comunidade luso-americana é um dos principais ativos nas relações bilaterais entre os dois Estados, mas também entre os dois povos. E não há um ponto dos Estados Unidos onde não encontremos um exemplo desse contributo. Ainda anteontem, nas Nações Unidas, em qualquer dos recantos daquele edifício, como cá fora, mas lá dentro, vinham ter comigo portuguesas e portugueses, luso-americanas e luso-americanos. Ainda ontem, na recepção oferecida pelo presidente Barack Obama, um oficial jovem encarregado da apresentação dos convidados do presidente era luso-americano. E disse-me: eu tenho uma grande honra em ser luso-americano. Presidente, porque estou aqui hoje perto dos meus dois presidentes,
do Presidente dos Estados Unidos e do Presidente de Portugal. E esta é uma oportunidade única. E eu disse, não, é o contrário. Eu tenho a honra de estar perto de um luso-americano, de alguém que honra Portugal nos Estados Unidos. Mas só foi possível esta vossa afirmação nesta enorme, poderosíssima pátria norte-americana, porque essa afirmação, a vossa afirmação, assentou no orgulho que tendes pela origem portuguesa. Um orgulho manifestado ao longo da vossa vida, permanentemente. Nenhum português esquece das suas origens. Nenhum. Mas por isso Portugal não se esquece de vós. Aqui estamos. Aqui está o governo de Portugal. Aqui está o presidente de Portugal. Aqui está o embaixador português. Aqui estão os representantes consulares portugueses. Aqui estamos todos. Aqui está Portugal unido. E aqui está Portugal unido para vos dizer duas palavras. A primeira palavra é de que não vos esquece. Nós não vos esquecemos. Segundo, nós orgulhamos-nos de vós. Nós estamos imensamente gratos ao vosso trabalho, ao vosso testemunho, à vossa dedicação, ao vosso serviço à pátria. Nós não vos esquecemos. O Presidente da República com o Primeiro-Ministro de Portugal, juntos, celebraram o 10 de junho este ano, o Dia de Portugal, o Dia de Camões, o Dia das Comunidades Portuguesas e o Dia das nossas Forças Armadas, fora do território físico de Portugal, depois de o terem celebrado no território físico de Portugal. Isso aconteceu não uma vez, por acaso. Aconteceu por uma escolha muito determinada e vai prosseguir nos próximos anos. Estaremos os dois juntos, celebrando em Portugal território físico e em Portugal território espiritual, fora do território físico, o 10 de junho, ano após ano. Que é uma forma de dizer que não vos esquecemos. A proximidade não é só a proximidade física, é a proximidade espiritual. Nós acompanhamos o vosso percurso. Nós sofremos as vossas dores. Mas também nós rejubilamos com as vossas vitórias. E estamos muito gratos. Portugal está grato. Porque todos os dias vós estáis a criar Portugais por todo o mundo. Todos os dias. No vosso trabalho, na vossa família, nos vossos amigos, nas vossas comunidades, nos vossos cargos. Isolados e em conjunto. Perpetuando a herança portuguesa. Há pouco no filme, via-se um pouco de Portugal. Só um pouquinho de Portugal. Portugal é muito mais do que aquele filme. Mas estava lá a terra. Quem não tem apego àquela terra? Quem não tem apego àquelas ilhas, aos Açores ou à Madeira? Quem não tem apego ao norte? Passou ali o Porto. Passaram breves imagens dos outros nortes e também do sul. Está no nosso pensamento também o centro do continente. Quem não tem ligação à sua terra? Há pouco, um de vós me dizia, eu sou de Vilar de Perdizes. E hoje, almoçámos num restaurante onde o chefe, um dos grandes chefes em Nova Iorque, é transmontano. E ontem jantámos noutro restaurante também em Nova Iorque, onde a chefe é nortenha. Mas quem eu encontrei ontem, que estava a apoiar no almoço aos chefes de Estado e chefes de governo
nas Nações Unidas, era de perto de Coimbra. Encontramos gente de todo o lado que não esquece as suas raízes, não esquece a sua terra, não esquece os seus parentes, mas que está virado para o futuro. O que eu sinto nesta comunidade é que não é uma comunidade apenas ligada ao passado, nem sobretudo ligada ao passado. O passado, as raízes são fundamentais para nos darem força para o presente e para o futuro. E esta terra é também ela uma terra de futuro. E por isso sentimos o peso do vosso contributo, pensando no futuro. Pensando nas relações entre Portugal e os Estados Unidos no futuro. No presente e no futuro. E aquele país, o tal país que é nosso, que é de todos nós, que está no território físico, também está a viver intensamente o seu presente, virado para o futuro. Esse Portugal é passado, mas é também presente e é futuro. Ali estavam as microempresas, as pequenas empresas, as médias empresas, as grandes empresas que estão a arrancar e que projetam Portugal no mundo. E todos sabemos que desde o vestuário dos astronautas da NASA, produzido em Portugal, ou dos atletas norte-americanos nas Olimpíadas, produzido em Portugal. Como sabemos da projeção que têm as novas tecnologias, com novas empresas de jovens portugueses. Como sabemos dos cientistas, muitos deles muito jovens, portugueses, com uma presença importante aqui nas universidades americanas e por todo o mundo. Há um Portugal que é feito de passado, mas é feito de presente e é feito muito de futuro. Isso também nos junta e nos liga aos Estados Unidos da América. Mas para que esse Portugal, que é de todos nós, seja ainda mais vivo, há um apelo que eu tenho de fazer. Um apelo à importância da língua portuguesa. A língua une-nos. Une-nos a nós todos. Une os 10 milhões que vivem no território físico, mais os 10 ou mais de 10 milhões de luso-descendentes espalhados no mundo. Mas une mais. Une-nos a mais 250 milhões que falam português, em países irmãos, que integram a mesma comunidade. A língua portuguesa é das línguas mais importantes faladas no mundo, mas só será importante se for falada por todos os portugueses e luso-descendentes. Esse é o meu apelo. Olhando para os vossos filhos, olhando para os vossos netos, cuidar da língua portuguesa. A língua portuguesa não é um instrumento de passado, é um instrumento de futuro. E o Presidente da República Portuguesa quer apelar a que naquilo que dependa de vós, haja um trabalho constante no ensino, na prática, na cultura ligada à língua portuguesa. Não anula as outras línguas, junta-se às outras línguas, mas é a afirmação da presença de Portugal. Queridas e queridos compatriotas, não é por acaso que portugueses se afirmam no mundo com um prestígio que é universalmente reconhecido. Não é por acaso que em sucessivas votações prévias relativamente ao lugar de secretário-geral das Nações Unidas tem aparecido sempre em primeiro lugar o nome de um português, António Guterres. Não é por acaso. Não é por acaso. Como não é por acaso a vossa obra feita aqui, nesta comunidade. Nada é fruto do acaso. E termino por onde comecei. Bem-ajam pela vossa presença.
Os que vieram de mais perto, os que vieram de mais longe. Também nós, Presidente e Governo, viemos aparentemente de longe, mas não viemos de muito perto. Viemos de muito perto. Estávamos perto de vós. Estamos sempre perto de vós. Onde há um português, há Portugal. Onde está um português, está Portugal. Portugal somos nós todos. E o Presidente de Portugal queria agradecer-vos aquilo que tendes feito por Portugal. Viva Portugal!